Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema e a reflexão que eu tenho para nós hoje é: o catolicismo é uma falsa religião? É a pergunta, a indagação. Os católicos são salvos? Eu quero desde já dizer o seguinte, que nem católico, nem protestante, nem crentes, nem evangélico, nem qualquer outro tipo de religião ou crença, se não estiver dentro dos padrões bíblicos, então por isso que eu estou usando aqui uma religião, que é a maior, né? E usando aí o catolicismo romano, para a gente poder fazer um paralelo, para a gente poder refletir acerca disso, ok? Sem maldade alguma, sem desmerecer ninguém, tá certo? Tanto é que eu não tenho religião, eu não faço parte de nenhuma delas, tá certo? Já fiz, ok? Mas hoje eu congrego somente em nome do Senhor Jesus, com toda a irmandade, tá? Com todos os meus irmãos, em qualquer lugar que eu vá, que eu esteja, tá certo? Então eu queria já deixar bem claro, não sou pastor, não sou padre, não sou teólogo, ok? Sou uma pessoa comum, como você também que está aí me ouvindo, ou que está me vendo, ok? Então o catolicismo é uma falsa religião? Os católicos serão salvos? Ou são salvos? É a pergunta. Bora rapidamente. O mais urgente problema com a Igreja Católica Romana é a sua crença de que somente a fé em Cristo não é o suficiente para a salvação, para ser salvo, tá? Então aqui está dizendo isso, ponto, tá? Nesse estudo que eu estou trazendo aí para vocês. A Bíblia claramente, consistentemente, ela afirma que somente em Cristo, tendo Ele como Salvador, pela graça e através da fé, é que nos é concedido esta salvação eterna, tá certo? E eu tenho aqui já alguns versículos que aí tantos irmãos católicos também têm na sua Bíblia, ou você que é espírita, ou você que, enfim, não importa, protestante, crentes, então, mas eu tenho certeza que você tem aí uma Bíblia, seja ela impressa, ou seja ela aí no seu smartphone, tá? Então vamos lá para as primeiras passagens das Escrituras. Vamos lá. João 1,12, João 1,12, João 3,16, o 18 e o 36. Depois temos Atos dos Apóstolos 16 e 31, Atos dos Apóstolos 16 e 31, Romanos 10, 9, 10 e 13, Efésios 2, 8 e 9. É importante que você esteja lendo essas passagens, porque elas vão estar dando parâmetro, base para aquilo que eu estou falando. Não estou falando de mim mesmo, tá certo? Eu estou usando aqui as escrituras, tanto para o protestante quanto para o católico, ok? Vamos lá? A Igreja Católica Romana rejeita isso. Essas passagens que eu disse aqui, que eu acabei de citar, a Igreja Católica Apostólica Romana rejeita, tá certo? Então a posição oficial da Igreja Católica é que uma pessoa deve crer em Jesus Cristo e ser batizada e receber a Eucaristia junto com outros sacramentos e obedecer aos decretos da Igreja, da instituição romana, ok? E fazer boas obras e não morrer com qualquer pecado mortal e etc, e etc e tal. A divergência do catolicismo com a Bíblia nesses assuntos é tão importante como a salvação. Faz com que, sim, o catolicismo ou a Igreja Católica Romana ou essa instituição seja uma falsa religião. Por quê? Porque não se enquadra nas Escrituras. Porque não se enquadra na própria Escritura que ela tem. Na própria Bíblia, que seria a referência, ok? Então, se uma pessoa crê no que a Igreja Católica oficialmente ensina, ela não será salva, segundo esse estudo que eu estou trazendo e segundo os parâmetros que são as passagens bíblicas, texto no contexto, tá? Qualquer afirmação de que as obras ou rituais devem ser acrescentados à fé para alcançar salvação é uma afirmação de que a morte de Jesus Cristo não foi o suficiente para comprar completamente e pagar o preço por cada um de nós.
Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Ela não está enquadrada, ela não está dentro desses termos legais, ela não está dentro dessa teologia, ela não está dentro do conceito cristão bíblico de salvação, tá? Então, afirmar que somente Jesus não é, então eu estou aí trazendo para vocês de que isso é um ensinamento herético. Então, Jesus é o suficiente, sem qualquer dogma, sem qualquer sacramento, sem qualquer religião, sem qualquer filosofia, ok? Tá certo? E para termos a salvação ou para sermos salvos, é necessário apenas que venhamos a crer no sacrifício vivo de Cristo na cruz, da sua morte e ressurreição, ok? Enquanto a salvação pela fé é uma questão mais importante, se compararmos o catolicismo com a palavra de Deus, há também muitas outras diferenças e contradições, tá? Então, com certeza, sim, não bate, não encaixa, a conta não fecha, ok? Então, a Igreja Católica ensina outras e muitas outras doutrinas que não estão de acordo com as Escrituras, que são contraditórias ao ensino bíblico, ok? Tá bom? Entre elas estão a sucessão apostólica, não existe mais, adoração a santos ou Maria, não precisa nem falar mais nada que isso já foi refutado, tá certo? Oração aos santos, a Maria, Papa, o papado, batismo de criança, não existe, isso também já foi refutado, tá? A transubstanciação das indulgências plenárias, não existe transubstanciação do vinho no quesito ao corpo de Cristo e o sangue da hóstia, não existe isso aí. Um pouquinho de leitura, não precisa ser muito expert, não precisa ser muito inteligente, não precisa ser teólogo nem estudioso para saber que essa transubstanciação aí da ceia e da hóstia não é verdadeira, como dizem os irmãos, tá? Então, esse sistema de sacramentos, purgatório, isso já foi refutado, não existe pauta, não existe base, não existe argumentação bíblica para provar tais teorias, tá? Então, para a gente ter isso aqui na nossa mente. Então, os católicos dizem, ou eles dizem que o conceito que eles têm de ensinamento tem base sólida nos escritos, nas escrituras, mas aí vemos que não é verdade, tá? Esses conceitos são baseados em tradições católicas e não há nada na palavra de Deus que seja de Deus esses ensinamentos, tá? Então é contraditório, sim, contradiz os princípios bíblicos. Então, a segunda pergunta é: os católicos são salvos? Já que a primeira eu fiz e acabei de dizer aqui, citando algumas passagens e que são contraditórias, não encaixa, não fecha a conta, tá? Então a segunda pergunta é: os católicos são salvos? A mais difícil de responder, talvez seja essa. Talvez impossível até de afirmar qualquer coisa, mas nós estamos trazendo aqui a comparação e apenas alguns versículos que eu citei já mostra de que se a pessoa é tão somente uma religiosa, ela não será salva. Pelas escrituras, fazendo a comparação. Então nem todos os batistas serão salvos, nem todos os presbiterianos serão salvos, nem todos os luteranos serão salvos. Você está me entendendo? Não é porque é um protestante, é porque ele é melhor que um católico. Não é porque é um católico que é melhor que um batista, que um presbiteriano, que um luterano, um wesleyano. Você está me entendendo? Então não é a religião que vai salvar alguém, o que vai demonstrar que é melhor ou maior. Não existe isso. Tais coisas são falácias, são heresias, são ensinamentos que não enquadram dentro das Escrituras Sagradas. Então a salvação é determinada pela fé pessoal, tão somente na pessoa do Senhor Jesus. Todo e qualquer título denominacional não tem aí valor algum em comparação às Escrituras. Apesar das crenças práticas não bíblicas da Igreja Católica Romana, cremos que há dentro desse sistema religioso muitas pessoas sinceras e que o próprio Cristo estará salvando, mas tirando de lá. Tirando e trazendo para um novo caminho. E não é trazendo para o protestantismo, não é trocando de religião, ok?
É trazendo a verdade que liberta, trazendo a Bíblia, a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai trazendo e vai moldando, restaurando e vai trazendo para nós a razão da fé. E vai trazendo para nós a firmeza, a convicção de que somente em Jesus é que temos a salvação. Ok? Tá bom? Então cremos que muitos irmãos católicos serão salvos, assim como muitos espíritas, budistas, e assim como muitas outras pessoas e muitas outras crenças, ok? Então, apesar de tudo isso, de nós vermos tais coisas acontecendo, isso é de forma geral, ok? É de forma geral. Não dá pra gente bater o martelo aqui, dizendo que um é melhor que o outro, tá bom? Todos são iguais, todos estão na dependência do próprio Deus, ok? Então, a Bíblia tem um impacto sempre. A Bíblia sempre vai impactar, desde o Velho até o Novo. Eu vou citar agora Isaías 55:11. Se você for dar uma olhadinha em Isaías, que é um dos profetas maiores do Antigo Testamento, você vai entender melhor junto com aquelas passagens que eu trouxe no início desse vídeo, tá? Isaías 55:11. Os cristãos católicos continuam na Igreja Católica. Por quê? Porque ainda está na ignorância do saber. Realmente, tem esse motivo de tradição familiar, né, esse desejo de alcançar outros católicos para arrebanhar-se para esta denominação, que ainda é uma das maiores no mundo, tá certo? Ao mesmo tempo, devemos entender que o relacionamento com Cristo, ele é pessoal e é por fé, é por crença nas Escrituras Sagradas, ok? Então devemos entender que a Igreja do Senhor Jesus, ela começou em Atos dos Apóstolos, Atos 2 em diante, você vai entender o que é a Igreja de Cristo, não a denominação, não as religiões, mas o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem paredes, não tem nomes, ok? Tá bom? Então dá uma olhadinha lá em Marcos 7:9. Marcos 7:9, ali nós temos as palavras de Jesus, falando ali aos fariseus, trazendo ali algumas coisas com relação aos mandamentos, tá certo? O próprio Jesus falando, vocês guardam as tradições, vocês guardam a lei, mas vocês não dão importância ao Novo Testamento. Vocês não dão importância ao sacrifício de Cristo na cruz. Então devemos entender que o que importa agora não é religião, não é filosofia, não é achismos, entendimentos que são pessoais, não são entendimentos de pastores, de líderes, de padres, de papas, isso não tem importância alguma se não estivermos dentro ou enquadrando aí dentro das Escrituras Sagradas. É isso que eu tinha, é isso que eu tenho para vocês. Já tenho esse material no canal, eu apenas estou trazendo para vocês um pouco mais de informação. Se você não é inscrito, entre, se inscreva, toque o sininho de notificações, a plataforma entende que você vai querer receber os próximos vídeos. Praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo. O seu like ou dislike, porque ajuda a ranquear, a alavancar esse vídeo que eu estou fazendo para você e melhora aí também o canal. No rodapé, o que você achou do assunto, a sua crítica, né? O que você achou do assunto aí, ou gostaria de saber que eu não tenho ainda no canal. Mas se você entrar lá, YouTube Carlos Zanino, e você coloca o assunto que você quer saber, vai aparecer. Ok, meu querido e minha querida? Deus abençoe vocês, a casa de vocês e tudo que vocês estiverem fazendo. E até um próximo vídeo.